você que tem um amiguinho dentro de casa de 4 patinhas ou um ente da sua família bem peludinho. Neste vídeo eu vou dar a oportunidade de você devolver um pouco desse amor para ele. E falando em amor, como anda o coraçãozinho do seu pet? Neste vídeo seremos bombardeados de informações importantíssimas sobre a saúde e o bem-estar do seu animal. Vem comigo! E para trazer todas essas informações prometidas a vocês, viemos conversar com o Dr. Marco, no consultório cardiológico. Doutor, por que eu procurei em vários lugares um consultório especializado em cardiologia e não encontrei? É normal ou as pessoas não estão sabendo fazer o marketing delas? Não é muito comum ainda mesmo, existem alguns no país, mas assim, na região do Alto Tietê é o primeiro, né, que é um consultório realmente desenvolvido plenamente para a realização tanto da avaliação como a consulta, quanto da avaliação cardiológica, ecocardiográfica, eletrocardiográfica desses pacientes. Doutor, eu vim até aqui que eu vi que você é uma autoridade e que conquistou um título. Você poderia falar um pouquinho mais sobre esse título conquistado? Se ele é comum e se várias outras pessoas têm ou se só você conseguiu essa conquista, como que funciona? Perfeito. O título, na verdade, assim como existe o título de mestre, de doutor, existe título de especialista também. Então, tanto na medicina humana quanto na veterinária, as especialidades agora elas estão passando por um processo de reconhecimento e com isso surgindo essa possibilidade do título. Então a pessoa ela só pode se dizer que ela é cardiologista veterinário através desse título, que é uma titulação. O cardiologista é uma titulação. Isso não proíbe que outras pessoas atendam como cardiólogo, vamos dizer assim, que são estudiosos dentro da cardiologia. E esse ano foi reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária e também pelo CFMV como uma especialidade a cardiologia. Então, para que esse título seja concedido à pessoa, ela precisa provar um tempo na área, né, da cardiologia, seja com realização de residência na cardiologia, com pós-graduação em cardiologia. Então você soma alguns pontos com isso, a quantidade de exame que você fez, tempo de atuação, e com esses pontos você está apto a prestar uma prova. Essa prova ela é realizada, uma prova prática e teórica, e aí você atingindo os critérios mínimos, as notas mínimas, você recebe esse título de cardiologista. Então, essa prova foi a primeira prova que teve com esse requisito, né? E hoje, se eu não me engano, eu não lembro direito, mas eu acho que são 21 ou 22 pessoas no Brasil inteiro que possuem esse título. Né? E aí, lógico que ainda está iniciando, né? Então esse processo, teoricamente, essas provas vão ser anuais, muito provavelmente mais pessoas façam essas provas, mas é interessante lembrar que assim, isso daí, na verdade, não impede que pessoas que não têm a prova de realizar os atendimentos cardiológicos e tudo mais. Mas para se falar, quando você fala em cardiologista, você está se referindo a pessoas tituladas e reconhecidas através da Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária. Que legal, então foi muito suor, né? Muito estudo. Sim, muito tempo, né, dedicado a isso para, assim, foi uma contemplação realmente desse período de trabalho, assim, que a gente fica gratificado, né, quanto a isso. Existe um número, um estudo de quantos veterinários formados tem no Brasil ou em São Paulo? Você tem uma ideia assim? Não? De cabeça assim eu não lembro, mas eu sei que são bastante. Eu sei que no Brasil todo, eu acho que forma um número de veterinários maior do que no mundo inteiro. Meu Deus! Comparado. E aí, do Brasil inteiro, você falou que tem 30 pessoas com esse título? Eu acho que hoje são 22, se eu não me engano. Acho que 22 que tiveram o título, né? Um pouco mais prestaram a prova ou passaram por um processo seletivo
e dessas pessoas, 22 que receberam. Não tem um corte, né? Se todas as pessoas atingirem a nota, todas as pessoas passariam. Então, na verdade, é uma coisa ainda recente. Algumas especialidades já têm há algum tempo, como a acupuntura, a cirurgia, a própria dermatologia já tem há algum tempo, e agora a cardiologia entrou nesse hall também há pouco tempo. Legal. Agora que todos nós já entendemos e sabemos aí que ele é realmente uma autoridade dentro do assunto, nós vamos entrar agora numa fase de perguntas para conseguir tentar transmitir, que é a ideia do programa, o maior número de informação possível para quem nos assiste e conseguir mandar aquelas informações que realmente vão fazer a diferença na vida das pessoas, informações assim bem legais que eles vão conseguir aderir para dentro do coração deles e de repente até aplicar de alguma forma no dia a dia ou no cotidiano deles. Eu gostaria de saber primeiramente assim, que é o mais importante, se você tem animais. É uma pergunta totalmente diferente, né? Você já imaginou que vinha algo técnico e começa com... Não deixa de ser técnico, né? Eu acho que para a gente ter os animais em si, é mais fácil de identificar como é cada espécie, né? Essas diferenças de espécie não fica tão na teoria, né? Você aprende na prática. Isso eu acho que é importante na identificação e no trato do paciente. Então a gente sabe, às vezes, reconhecer e tratar de forma mais adequada esse paciente por uma observação que a gente tem muitas vezes dentro da nossa própria casa. Eu tenho cães, tenho gatos, temos aves também. Já tive alguns animais, coelho, ao longo da vida já foi praticamente um zoológico dentro de casa, mas a gente tem costume de ter, eu acho que a maioria dos veterinários aí acaba sendo um pouco, tendo um pouco dessa vivência, né, que a gente acaba gostando, a gente gosta mesmo, né, isso, muitas vezes ao procurar a veterinária eu falo que vem mais o gosto dos animais primeiramente para buscar esse tipo de curso, né, do que qualquer outra coisa. Eu acho que até uma coisa que as pessoas acabam às vezes se decepcionando mais no dia a dia, porque busca como uma forma assim, porque eu gosto muito de animal, e acaba não gostando muito do curso em si, né? Porque o curso tem algumas... Eu falo que além dos animais, você precisa gostar também de medicina, né? Porque ele vai tratar tudo aquilo, e algumas pessoas às vezes não estão preparadas ou não entendem antes de buscar, né? Eu falo que no Brasil a gente começa muito jovem a estudar, né? Com 16, 17 anos, às vezes já está dentro da universidade, já meio que aquela coisa que você precisa ter uma profissão, que você precisa... E isso eu acho que distorce um pouco essa relação. Mas a maioria das pessoas eu acho que buscam porque tem um amor grande pelos animais aí, né? E eu queria saber, doutor, agora para apresentar oficialmente para as pessoas, qual é o seu nome completo e qual a sua formação? Perfeito. Eu tenho um nome um pouco comprido, é quase um bulário. Meu nome é Marco Aurélio Cardinale Gomes dos Santos. E aí, como o sobrenome Cardinale ele acaba sendo um nome pouco, né, tem bem menos, eu acabo utilizando ele como uma forma de destaque, né? Mas o meu último nome, por exemplo, é Santos, né? Seria Marco Santos, mas aí fica Marco Cardinale. E ainda existe sobrenome que dá uma alusão aí à cardiologia em si, né? Então acabou casando ainda o sobrenome em si. Eu me formei na Anhembi Morumbi, formei em 2011, atuo desde então, né, na clínica geral, passei um tempo na clínica geral e depois eu sempre gostei de cardiologia desde a época do colégio, né, nem na época da faculdade, era uma coisa que já me chamava a atenção e tive também ao decorrer da minha vida, tanto na faculdade, na graduação, quanto até na pós-graduação, fiz pós-graduação em clínica e cirurgia também, e tive 2 professores assim que acabaram fazendo com que essa paixão pela cardiologia fosse ainda maior. Então acabou sendo uma coisa meio que natural essa busca aí, né? E mesmo antes da gente ter tanta ser tão desenvolvido, né? Antigamente você falar de ecocardiografia, quando eu me formei quase não se falava em aula, era uma coisa que não se tinha muito, né? E aí a evolução para hoje ser um exame de rotina praticamente, diária,
e com vários profissionais executando. Então, assim, a gente vê um crescimento nesses 12 anos aí que foi surpreendente até. Surpreendente. Legal. O legal é que você acabou com uma outra brincadeira que eu ia fazer, que seria o nome exatamente, porque é Cardinale. Aí eu pensei, Cardinale trabalha com cardiologia. Será que ele colocou esse nome no sobrenome dele no cartório? Ou será que ele estudou cardiologia, né? Porque ele é Cardinale, né? Não, foi assim, o nome não trouxe o estudo em si, sim, mas foi o amor mesmo. É uma coisa que sempre encaixou e calhou. E como era um nome diferente, na faculdade, tudo, acaba sempre me chamando o Cardinale, e aí ficou Cardinale Vet, e desde a época, antes mesmo da cardiologia em si, eu já trabalhava com esse nome quando eu fazia atendimento volante de clínico geral, então já era Cardinale Vet esse nome fictício aí da empresa, né? Então acabou perdurando aí. Doutor, qual a importância da cardiologia veterinária? Então, a cardiologia veterinária ela vem com uma evolução assim, estrondosa, acho que como todas as áreas da veterinária, né? Eu falo que se a gente comparar, a gente sempre fala medicina nesse boom de 10 anos, a cada 10 anos, e eu acho que a veterinária teve uma evolução muito grande. Quando a gente sempre faz um comparativo com a medicina humana. A medicina humana ela ainda é anos-luz dentro da questão da veterinária. Mas o quanto a gente caminhou em 10 anos, a gente aproximou muito mais do que o que eles caminharam em 10 anos. E isso eu acho que traz para a gente ainda mais importância para a especialidade, não só da veterinária, mas como outras em si. Então, hoje a gente vê surgir algumas técnicas cirúrgicas, por exemplo, dentro na cardiologia veterinária, que antes eram impensáveis e hoje são executadas muito mais comum, né? E tudo isso traz para a gente uma melhoria da qualidade de vida do nosso paciente e também da expectativa de vida. Então, esse paciente passa a viver melhor e mais. Então, eu acho que a grande importância da cardiologia em si e do estudo da cardiologia é realmente surgindo cada vez mais as possibilidades terapêuticas e possibilidades preventivas para que a gente possa fazer com que esse paciente viva mais e viva melhor também. Legal. Quando você fala para mim dessa evolução que existe dentro da cardiologia, dentro da própria parte de veterinária em si, eu gostaria de saber, porque assim, quando nós vamos fazer algum tipo de cirurgia ou quando a gente vai lá no hospital, normalmente tem um cardiologista que ele acompanha. Hoje eu acredito que numa cirurgia animal talvez ainda não seja assim, mas qual a importância quando você vai dar anestesia geral num animal de passar por um cardiologista ou não precisa, como funciona? Então, quando você vai fazer um procedimento cirúrgico anestésico, né, os riscos eles englobam várias vertentes de avaliação. E uma delas é o sistema cardiovascular, porque muitas vezes os fármacos eles interferem muito na questão cardiovascular. Então, a avaliação cardiológica desse paciente ela é importante para que você tenha uma segurança maior dentro do seu planejamento cirúrgico anestésico. Muitas vezes, em alguns casos, ele é importante, inclusive, para que esse paciente tenha um tratamento prévio antes de entrar no procedimento cirúrgico. Tá? Existe ainda uma questão que fica um pouco no limbo, vamos dizer assim, que é quem que dá esse aval? Né? Então, na medicina humana, a gente tem, quando você passa com o cardiologista, ele dá uma carta de liberação para a gente, fala assim, tá apto a fazer o procedimento. Na veterinária, isso não está muito certo, esses parâmetros. Então, não se existe dentro na cardiologia de a gente fazer essa avaliação e passar isso por escrito, que está apto. Porque, como eu falei, envolve outros sistemas também. Então, esse paciente tem que ser avaliado de uma forma geral, não só a parte cardiovascular. Então, muitas vezes, essa avaliação de risco anestésico, ela é feita pelo profissional anestesista, que vai incluir a avaliação cardiológica nessa avaliação dele, né? Tanto a avaliação do cardiologista em si, como a avaliação dos exames cardiológicos, né? Da avaliação do ecocardiograma, do eletrocardiograma, da pressão arterial desse paciente. E isso é importante para que se tenha mais segurança. Tá? Lembrando que é sempre um conjunto, né? Na verdade, essa relação, esse aval, ele não está de um profissional só. Ele é uma avaliação conjunta, muitas vezes do clínico geral que faz o acompanhamento desse paciente,
do anestesista, que vai fazer o procedimento anestésico, do cirurgião, do tipo de cirurgia, né? A gente sabe que tem cirurgias que são muito mais complexas que outras, então que trazem muito mais risco do que outras, isso independente de como esse sistema cardiovascular do paciente se encontra. E ainda falta um pouco de estudo relacionado a isso. Então, quando a gente fala da medicina humana, os estudos tratam, quando a gente fala de N, a quantidade de pessoas que participaram desse estudo. Então, o N na medicina humana são estudos com muitas pessoas, por longos tempos. E na veterinária, muitas vezes, a gente tem um N mais reduzido. E isso dificulta um pouco, às vezes, nessa avaliação. O que é interessante? A gente falou da evolução. Com a evolução das pessoas buscarem mais médico veterinário, das pessoas estarem tratando os animais como filhos mesmo, como membros da família, e isso faz com que ocorra essa evolução muito mais rápida, porque as pessoas buscam espelhar o que elas têm, né? O que ela traz para o filho dela, o que ela vê com o pai ou com ela mesma no hospital, ela busca também para o animal, para o cachorrinho, né? Que são membros da família, como é o nosso também, né? Eu falo que às vezes a gente está aqui, mas tem vezes que a gente está aí desse lado também, passando em consulta os nossos animais com colegas e tudo mais. E isso eu acho que faz com que a gente comece a ter uma excelência muito maior na qualidade, por causa dessa exigência dos próprios clientes. Você estava até falando do cardiologista acompanhar procedimentos cirúrgicos. Hoje, alguns procedimentos cirúrgicos já têm que ser acompanhados através da ecocardiografia, a gente chama de uma ecocardiografia transesofágica, então passa um tubo através, né, do esôfago do paciente e é feita a avaliação instantânea no procedimento cirúrgico. E é crucial para que esse procedimento seja realizado de forma adequada. Então, isso é uma evolução. Né? Antigamente, como eu falei, há 10 anos atrás você não falava nem de ecocardiografia. Em 10 anos a gente fez um boom para cirurgia já utilizando um equipamento sofisticado e uma técnica mais sofisticada assim. Ainda está caminhando? Ainda está engatinhando. Mas já é alguma coisa que a gente vê muito mais comum do que antigamente, né? Do que se fala, não, isso daí nunca vai acontecer, isso é impossível. E hoje a gente vê acontecendo. Muito legal. Doutor, ainda falando sobre essas avaliações, como o exame ele pode auxiliar no diagnóstico de doenças cardíacas e se podemos também trabalhar com preventivo ou se é só diagnóstico de doença? Você acha importante ter essa parte preventiva também? Como que é? Eu acho que a medicina preventiva é uma coisa que vem cada vez mais assim, sendo trabalhada na medicina humana e na veterinária também. Então é de suma importância, eu acho que, como diria antigamente, prevenir é melhor do que remediar, né? Então, quanto mais cedo a gente consegue pegar, assim, detectar nessas doenças, melhor a gente pode acompanhar esse paciente e às vezes agir de uma forma mais rápida, vamos dizer, né, quanto a isso. Da questão da avaliação desses exames para utilização no diagnóstico, os exames cardiológicos que a gente trabalha na rotina, sendo a ecocardiografia e a eletrocardiografia mais rotineiramente utilizada, eles são de suma importância para a avaliação desse paciente e detecção dos problemas. Então, lógico, isso não tira a questão da avaliação clínica desse paciente, né, que a gente chama de exame físico, né, que é onde você vai fazer toda aquela... escutar o paciente, né, escutar o que o tutor tem a dizer para a gente, e através disso chegar à questão dos exames para complementar, né, o seu diagnóstico. Então, falando um pouco da ecocardiografia, ele é um exame que ele traz uma dinâmica muito grande, avaliando de forma não invasiva, né, sem causar dor, né? Estresse causa um pouco porque aquele paciente precisa ficar mais imóvel e tudo mais, mas ele é um exame que ele não tem nada invasivo, né? E ele consegue te passar uma gama de informações muito grandes relacionadas ao sistema cardiovascular, principalmente ali ao coração, morfologia, os fluxos, se tem insuficiência, se não tem, como está o desenvolvimento da doença. Então ele é um exame de suma importância, tanto para triagem quanto para acompanhamento da evolução da doença. E o eletrocardiograma, apesar do que muitas pessoas pensam, ele não é um exame que compete com o eco. O que é melhor fazer, o eco ou o eletro? Na verdade, isso não tem uma distinção. Os dois, eles se complementam. Então, o coração ele funciona como se fosse um motorzinho de carro. Ele tem a parte mecânica e a parte elétrica.
O eco, ele avalia essa parte mecânica, são os fluxos, se esses fluxos eles estão corretos, se eles têm uma velocidade adequada, se aonde eles têm que passar está tudo bem. Tá? E o elétrico já avalia a condição elétrica. Esse impulso elétrico está se formando onde deveria formar, ele percorre o caminho que ele deveria percorrer. Então, são exames que acabam se complementando. Tá? E de suma importância na avaliação desses pacientes. E sempre guiado isso, lógico, pela avaliação clínica desse paciente para execução. Muitas doenças, elas não apresentam sinais visíveis para o tutor. Então, às vezes, esses pacientes a gente fala que ele é assintomático, ou são sintomas que podem, assim, mimetizar outras coisas, né? Outros problemas. E isso faz com que, chegando na questão do preventivo em si, para você, às vezes, pegar no início onde você não tem alterações significativas. Porque isso daí é muito mais difícil, muitas vezes. Porque quando ele tem uma alteração que se demonstra, que é aparente, o tutor ele entende aquilo, ele consegue verificar. Mas quando não é, ele muitas vezes não vê. Então esses pacientes passam às vezes muitos anos com o problema lá sem a real detecção. Então o preventivo, acho que ele entra nessa questão principalmente, né? Sim, eu percebo que os tutores, eles às vezes trabalham muito, tem muita demanda e eles ficam pouco tempo com os pets, às vezes eles chegam em casa já cansados, tem muitas tarefas a serem feitas. E às vezes esses sintomas, como você fala, ele vem numa evolução pequena e o tutor, eu acredito que ele consegue acostumar com aquela diferença de respiração ou com alguma coisa do tipo, e por isso talvez ele não identifique uma diferença e não saiba que está tendo um problema, né? Por isso que eu acho que vem a importância da gente fazer essa prevenção. Sim, sim. O dia corrido que a gente tem, né? Acho que a maioria das pessoas tem um dia corrido e acaba realmente sendo assim, você sai cedo, volta mais tarde. E foi uma coisa engraçada que a gente conseguiu notar isso principalmente nesse período da pandemia, onde as pessoas começaram a ficar mais em casa. A demanda, acho que de forma geral, ela aumentou dentro da veterinária, porque o acompanhamento do pet acabou sendo um acompanhamento praticamente de 24 horas. Então ele começou a perceber que tossia mais, que ele não comia direito, que ele estava mancando, coisa que às vezes no dia a dia da correria ele não conseguia notar. Então é uma coisa interessante esse comentário por decorrência disso mesmo. A gente observa esse tipo, e é que nem você falou, às vezes o sintoma ele é muito brando, ou ele ocorre em períodos do dia que o tutor às vezes não está em casa. Por exemplo, a gente tem muitos animais que desmaiam por problemas cardiológicos. E esses desmaios eles podem ocorrer por diversos motivos, né, de gatilho, vamos dizer assim. E muitas vezes o tutor não está em casa para ver. Às vezes chega tutor para a gente e fala assim, eu vi na câmera, eu tava molhado, eu achei estranho, fui ver na câmera, quando eu vi ele desmaiou, babou, acabou se urinando ali, né? Então, eu acho que a proximidade, ela traz realmente uma avaliação diferente. E se a gente for pensar na evolução, a gente falando da evolução da medicina veterinária, os animais eles saíram do quintal e foram para casa. Então a identificação das doenças também passaram a ser identificar muito mais sintomatologia. Mas antigamente ficava fora, não tinha nada. Não tinha, mas a gente não conseguia visualizar, né? Porque estava ali, estava no quintal. Então às vezes só... Exato, muitas vezes quando estava muito ruim realmente que você observava. Então eu acho que essa evolução também vem desse trato que a gente vem trazendo cada vez mais próximos esses animais para a nossa vida, né? Sim, e quando você fala que então pode ser preventivo, não tem uma idade adequada, porque quando a gente fala de problemas do coração, a gente, pelo menos como seres humanos, a gente quer ver a partir dos 50 anos, um exemplo. Uhum. E no pet também não tem uma idade específica, pode vir com... Na verdade, não. O que é mais comum na nossa rotina são pacientes de média idade, uma idade assim, mais mediana ou então animais mais velhos, tá? Mas os jovens também podem apresentar alguns problemas, principalmente problemas que a gente fala de problemas congênitos, né? Que nasceram com esse paciente. Então é sempre interessante a detecção dessas alterações. Por isso que é tão importante, às vezes, aquela primeira consulta que a gente faz quando vai vacinar, para que se tenha uma avaliação geral desse paciente e, às vezes, ali consegue detectar alguma alteração mais significativa que justifique. Tá? Mas, muitas vezes, isso, com essa evolução que a gente fala, esses pacientes, quando vão castrar, né, ou fazer um processo de castração, eles acabam, muitas vezes, fazendo os exames. E aí a gente começa a observar que mesmo esses pacientes jovens, alguns já apresentam alguma alteração mais significativa. E isso, porventura, dessa alteração de parâmetro mesmo, né? Não é só animal idoso, pode ser um animal jovem também, vai passar por um procedimento cirúrgico, mesmo eletivo. Quando é eletivo, a gente fala que
não é uma cirurgia de emergência ou por algum problema, né? Uma castração você tem o tempo ainda para fazer, e você observa que cada vez mais esses pacientes vêm buscando os exames pré-cirúrgicos, essa qualidade melhor. E isso traz para a gente um N, que né, a gente estava falando de mais casos, né? A gente sabe que tem algumas raças que têm maior predisposição. Então, por exemplo, o Cavalier é um cão que ele tem uma predisposição maior a desenvolver a degeneração da válvula mitral, que é a doença mais comum que a gente vê em cães de pequeno porte, e às vezes cães jovens a gente já vê esse processo degenerativo. Coisa que nos outros geralmente a gente vai ver acima de 7 anos, né? A maioria desses pacientes acima de 7 anos que vão apresentar. Mas qualquer paciente, qualquer idade pode apresentar algum problema relacionado à parte cardiovascular. Os mais jovens, lógico, a gente pensa mais em problemas que nasceram com eles, os problemas congênitos, e os mais idosos, os problemas adquiridos, né, ou que foram com o decorrer do tempo ou por algum outro processo. Mas todos eles podem apresentar alguma alteração. Perfeito. E em relação a tamanho, porte, às vezes um pincher pequenininho, tem um São Bernardo enorme, todos eles também podem participar desse exame? Sim, dessa avaliação. Dessa avaliação. Todos eles. Na verdade, todos eles devem. Muda um pouco a dinâmica das doenças em si. Tá? Cães de grande porte, geralmente, eles vão apresentar o que a gente chama de cardiomiopatia. São problemas relacionados mais à musculatura cardíaca. Né? E principalmente aí para esses cães, a cardiomiopatia dilatada, né? Quando o coração ele sofre esse processo de dilatação das câmaras cardíacas. Os de pequeno porte já é o mais comum da gente ver a insuficiência da válvula mitral, o processo degenerativo da válvula mitral. Pode acometer outras válvulas, mas principalmente a mitral que acaba sendo acometida. Então tem uma diferença, talvez, do processo patológico, né, da doença em si desse paciente. Mas os dois têm que fazer o acompanhamento, sim, né? Isso não impede algumas raças de, às vezes, ter alterações. Isso não significa que um animal de grande porte não pode ter a degeneração da válvula, assim como um animal de pequeno porte não pode ter uma miocardiopatia, mas o mais comum, né, falando da nossa rotina em si. Então, precisa. Na veterinária, a gente tem essa distância muito grande, né, dos pacientes. A gente atende cães de menos de 1 quilo até cães às vezes de 90 quilos. E isso difere um pouco do coração, lógico. Esses pacientes, eles têm o coração, apesar dele ser igual, né, ele tem a mesma quantidade de câmaras cardíacas, tudo, mas o tamanho vai sofrer alteração, porque não tem nexo se um Rottweiler tivesse o coração de um Pinscher, né? Então, toda essa avaliação, ela leva em consideração esse porte do paciente em si. Legal. E aí eu tenho mais uma dúvida que seria em relação a sintomas. Eu acho que essa dúvida é a que a maioria das pessoas que estão nos assistindo, elas gostariam de saber. Se existem alguns sintomas básicos que ao olhar o meu animal, o meu pet, o meu gato, eu consigo identificar que ela precisa de um cardiologista. Eu acho que essa é a minha dúvida, a dúvida de todos que estão assistindo. Eu acho que é uma coisa importante de avaliação, né? Eu falo, o que eu tenho que notar no meu paciente para procurar um serviço de cardiologia, para procurar um cardiologista? Assim, existem sintomas que eles são abrangentes, eles podem ser pertinentes de outros processos patológicos, não necessariamente de uma cardiopatia, mas são sintomas que podem estar presentes nas cardiopatias. Então, um dos mais comuns que a gente vê é cansaço. Então, esse paciente ele começa a apresentar um cansaço com mais facilidade, e isso, às vezes, é um pouco complicado para a nossa rotina. Por quê? Porque esses pacientes que buscam a gente são pacientes mais idosos, e o paciente ele tende a baixar um pouco o ritmo dele quando ele vai ficando mais velho, assim como a gente, né? Então, ele geralmente tem outros problemas como artroses, artrites, e isso faz com que ele se movimente muito menos. Quando a gente fala disso, às vezes para conseguir diferenciar um pouco do cansaço em si, eu falo que você tem que observar se o paciente ele apresenta dentro das limitações dele, ou seja, antes ele caminhava para ir tomar água, agora no meio do caminho ele para porque ele fica ofegante, ele parece que não consegue. Então, assim, dentro do curso normal desse paciente, ele começa a apresentar uma fadiga maior, um cansaço, uma dificuldade respiratória maior. Tem casos mais brandos onde através do exercício, então ele começa a cansar com mais facilidade quando vai correr atrás da bolinha ou quando vai, sei lá, fazer xixi, eles têm mania, né, às vezes de fazer xixi num local específico, e outros, às vezes, com situações mais avançadas da doença,
até cansaço mesmo em repouso, eles ficam ofegantes como se faltasse o ar. Então acho que o cansaço ele é um dos pontos chaves aí para essa avaliação. A tosse também, então o cardiopata ele tende a ter tosse, principalmente noturna, não é uma regra, tá? Mas geralmente a gente vê esses pacientes e os tutores reclamarem que tosse mais à noite, tosse e principalmente à noite, assim, quando a gente vai deitar, porque tem a ver um pouco com a compressão, então ele deita, ele comprime esse tórax, né? Isso provoca mais, piora um pouco mais essas tosses. Então é interessante também quando esse paciente tem tosse de avaliar e ver se é realmente algum problema relacionado a alguma cardiopatia, né? Outros sintomas seriam cianose, que a gente fala que é aquela cor bem arroxeada da língua, das mucosas, né? Às vezes até os lábios é um pouquinho mais difícil de enxergar, porque eles têm um lábio mais fininho, mas você consegue às vezes ver a língua para fora, aquela língua mais arroxeada. Então isso é um fator também que requer investigação. Alguns pacientes vão apresentar desmaios, tá? Então eles pode ser brincando ou às vezes até deitado, eles acabam como se fosse apagando, como se desligasse o interruptor, e isso pode ser devido a algum problema cardíaco, né? Então, dentro acho que dos principais sintomas, a gente tem esse que é o cansaço, a tosse, o desmaio e a cianose, que é essa linguinha roxa, né? Tem uma raça de cachorro, se eu não me engano, ela tem uma língua roxa, o Chow, o Chow, não sei como ele fala. Isso, o Chow eles tendem a ter essa língua deles, né, da raça. Então não é um problema. Não, isso não. Às vezes é um problema da gente identificar isso, porque eles já têm essa linguinha roxa normalmente, mas outras partes da mucosa podem apresentar esse tipo de cianose, então da gengiva, não só da língua. É que a língua é mais fácil de visualizar, porque como eles estão ofegantes, muitas vezes eles acabam expondo a língua e fica mais fácil de a gente ver, né? Mas nesses casos, esses pacientes com o Chow que apresenta já a linguinha roxa, fica mais difícil de identificar, né? Legal. O meu cachorro, um exemplo, ele tá lá tossindo, tá cansado, o meu gatinho corria atrás da bolinha 10 vezes, agora ele só vai 2 e para. Eu gostaria de passar num cardiologista. Aí eu vou vir aqui no consultório, eu posso vir direto, eu preciso passar no clínico geral, como funciona para eu ter acesso a um consultório cardiológico? Então, quando a avaliação vai passar uma consulta cardiológica, muitas vezes não tem necessidade de um requerimento externo, tá? Só que de qualquer forma, eu sempre falo que esse paciente é importante que ele tenha um acompanhamento clínico geral. Então, uma coisa que se perdeu um pouco até na medicina humana, que é o médico da família. E na veterinária a gente ainda tem aquele veterinário que acompanha aquele paciente desde a primeira vacina, 45 dias, e está junto com esse paciente do começo da vida. Isso é muito importante, porque ele reconhece esse paciente. Então, eu brinco que é como se fosse uma orquestra. Tá? E o grande maestro dessa orquestra é o clínico geral. Ele que vai orquestrar a questão, porque esses pacientes eles chegam para a gente, eu brinco que o coração não vem sozinho. Se o coração viesse sozinho para a gente era muito mais fácil, mas o coração, o sistema cardiovascular, quando a gente fala assim, cardiologista, estuda o sistema cardiovascular, isso é uma questão didática. Então a gente tem uma separação didática para facilitar o nosso estudo, para que a gente consiga se aprofundar melhor naquele sistema. Mas esse sistema ele não é sozinho, o organismo é um todo, eles estão todos entrelaçados. Então, isso é de suma importância que tenha alguém com essa visão geral, que é o clínico geral. E esse paciente, muitas vezes, ele não é só cardiopata, ele é endocrinopata, ele tem uma endocrinopatia, ele é pneumopata, então ele tem alguma alteração de bronco ou um colapso traqueia, outras alterações que associado ao problema do coração. Quem que vai reger essa orquestra toda de passar com os especialistas é o clínico geral. Então o clínico geral ele tem esse acompanhamento e os especialistas o suporte de forma focada, né? Então eu acho que mesmo não tem necessidade de uma requisição para passar em consulta, diferente do exame, que aí a gente pede uma solicitação para os exames em si. Eu acho interessante sempre ter um acompanhamento do clínico geral, porque esses pacientes eles precisam desse suporte, né? Que muitas vezes o especialista em si ele não consegue dar. O clínico está lá, está todo dia, ele tem a clínica muitas vezes 24 horas para que possa receber, para que possa, qualquer emergência, estar ali com esse paciente. E o serviço das especialidades em si, não só a cardiologia, mas como outras, muitas vezes esse suporte ele fica mais complexo por ter várias, né, atender às vezes em várias regiões e tudo mais.
Então, é de suma importância que tenha esse acompanhamento clínico desse paciente também, tá? Mas, como eu falei, tendo essas alterações, é sempre interessante buscar também a avaliação do cardiologista. Sim. Né? Nós estamos entrando aqui na nossa última pergunta praticamente e também ela é muito importante para tudo que você falou, para entender como que funciona o atendimento aqui do consultório. Como funciona o atendimento? O consultório, a ideia do consultório em si era um atendimento personalizado para cardiologia. Então a gente tem um ambiente preparado para a realização do exame, desde a iluminação até a questão da ergonomia, né, da mesa, para que tudo seja muito melhor para o paciente e para quem está executando também o exame em si, o conforto ele traz uma qualidade melhor de exame. E a intenção dessas consultas, né, dessas avaliações, elas são feitas através de disponibilidade de agenda e através do agendamento. Então a pessoa entra em contato aqui conosco, faz esse agendamento, né, e aí nesse horário marcado ela comparece. Isso é uma coisa interessante que a gente pensou desde o início, porque isso faz com que praticamente seja uma exclusividade de atendimento. Dificilmente ele vai encontrar uma recepção lotada, ele vai chegar praticamente, vai ser atendido e quando ele estiver saindo pode ser que o outro já esteja chegando, mas assim, a recepção, como ela é um serviço exclusivo, a tendência é que ela tenha uma tranquilidade para aquele paciente que está aguardando. Então isso também é um diferencial assim, que a gente pensou na hora de executar aqui. Legal. E além da parte de cardiologia, nós temos a parte de ultrassonografia. Temos alguém para a gente conversar aqui para falar sobre isso? Nós temos a doutora Paola, que vai estar com vocês agora falando um pouco da ultrassonografia. E a gente traz também esse complemento aí, né, para esses pacientes que também têm necessidade, muitas vezes, dessa avaliação mais geral. A gente tem a disponibilidade desse exame também, de outros exames cardiológicos, tá bom? Obrigado, doutor. Eu que agradeço. A gente vai mostrar um pouquinho agora para todo mundo que está nos assistindo o tratamento cardiológico, como ele é feito, a execução, né, com algum paciente que esteja aí, com algum cliente. E depois nós chamamos a doutora Paola. Eu que agradeço. Obrigado, até logo. O Iron é danadinho, engoliu uma bolinha. E a gente recebeu uma indicação aqui da clínica e eu vim trazer ele, né, pra gente poder... ele já fez uma ultrassom, porém eu vim trazer ele para fazer acompanhamento com cardio. E agora nós vamos tratar sobre outra especialidade dentro do consultório, que seria a ultrassonografia com a doutora Paola. Doutora, você poderia falar para a gente que se assiste o nome e a função, ou o cargo, ou a sua formação, quanto tempo você está na área? Meu nome é Paola, eu trabalho com ultrassonografia desde 2011. Desde então eu fiz alguns cursos de especialização dentro da área, né, de ultrassom cervical, PETs não convencionais, gestacional. Né? Então a gente está sempre se atualizando e trazendo alguma novidade. Em questão de formação, eu também sou formada na parte de radiologia, mas não é o foco aqui da Cardinal Ivete, né? Nós não trabalhamos com a parte de raio-x.
E é isso. Quando você fala animais não convencionais, você conseguiria explicar pra gente, que é um pouco leigo nesse assunto, o que seria animais não convencionais? Seriam os pets, né, os animais de estimação que não são, assim, os cães e os gatos, né? Então, coelhos, chinchilas, pássaros, né, as aves, cobras hoje em dia, né, que o pessoal tem criado bastante. Sim. Não sei. Você falou sobre raio-x, que é algo que você estudou que não faz aqui na clínica, e sobre a ultrassonografia. Qual seria a diferença deles? Um seria uma parte mais fotográfica interna e a outra seria um vídeo da parte interna, é mais ou menos isso ou não? O raio-x, na verdade, vai avaliar, né, pensando na parte de cardiologia, então seria a sombra, né, do raio-x, é o que vai dar uma dica pra gente se esse coração ele tá aumentado, se ele não está, se tem alguma estrutura que está deslocando esse coração ou não. A parte pulmonar, se vai ter um edema, se não vai ter, se tem um líquido livre nesse tórax, pensando aí em outras patologias, alguma fratura, alguma doença articular, né? Já o ultrassom, no caso, vamos entrar aí um pouco no assunto do que a gente faz aqui na Cardinalivete, tem a parte de ultrassom abdominal, né, que a gente vai avaliar todos os órgãos abdominais, então o fígado, o baço, o rim, as adrenais, bexiga, né, todas essas estruturas, e assim como a parte cervical também é avaliada, as glândulas tireoides, linfonodos, esôfago, traqueia, todas as estruturas cervicais. Então, morfologia, né, se tem alguma formação, se essas estruturas estão aumentadas, se tem algum tipo de alteração. E o equipamento que ele é utilizado, você poderia falar mais sobre o equipamento em si, da ultrassonografia, que é uma especialidade aqui? Aqui na Cardinalivete a gente trabalha sempre com equipamentos de última geração, né? Melhor qualidade possível para qualidade de imagem, para um melhor diagnóstico, melhor avaliação das estruturas. Então, quando a gente pensa na parte de ultrassom, a gente trabalha com 3 probes, então desde animais pequenos, né, com um transdutor linear ou microconvexo, que já é um intermediário, e o convexo, que são aqueles grandes pacientes, né, pensando em cães, então aqueles cães mais os grandes e gigantes portes, né? Sim, seria tipo um São Bernardo, por exemplo, que é grande, você tem um equipamento para fazer a ultrassonografia nele, e se for um pincher pequenininho, você também consegue. Um ratinho também. Quando o tutor tem algum probleminha com o pet dele, eu já ouvi alguns casos da pessoa passar um orçamento e ela fala assim, mas precisa fazer a ultrassonografia, será que não dá para pular essa parte? O que você acha que implicaria pular essa parte da ultrassonografia em caso de um tratamento corriqueiro ou até mesmo um acidente que aconteceu com o pet? Vai depender muito da patologia na realidade. Então, tem alguns casos que o ultrassom ele vai entrar como um exame complementar, né, junto com exames de sangue, enfim, com outras avaliações, né, que teria essa importância. E às vezes realmente é a única coisa que vai fechar mesmo o diagnóstico, né, que vai dar um direcionamento clínico ou até mesmo cirúrgico, né? Então, por exemplo, num caso de um trauma, para ver se tem algum sangramento interno, se tem alguma ruptura de algum órgão, uma gestação, o diagnóstico gestacional na veterinária é feito através da ultrassonografia. Então vai depender muito, né? No caso da cardiologia, se tem congestão de órgãos, se tem algum sinal de ascite, né? Que é quando tem líquido dentro do abdômen. Às vezes em algumas situações, trombo, né? Alguns casos são diagnosticados também pelo ultrassom, tudo uma avaliação complementar, mas seria bem importante. Às vezes tem também alguns indícios nos exames cardiológicos que pode sugerir que tem alguma formação em algum lugar, então seria para pesquisar um tumor. Então, às vezes, pular o ultrassom por uma questão financeira pode significar não descobrir um tumor que pode muitas vezes ser decisivo para a vida desse animal, né? Sim, então com o ultrassom você consegue salvar vidas, né? Mais ou menos isso. Eu fiquei na dúvida em relação ao que você falou para mim, o seguinte, que a maior parte do que você relatou para mim
o ultrassom ele serve ali para identificar alguns problemas, doenças, etc. Existe alguma parte que você faz preventiva, que não só com o intuito, de repente, de localizar um problema, mas, de repente, de ouvir um coraçãozinho de uma pequena gestação, né, ou alguma coisa do tipo? Com certeza, né? Então, assim como no ser humano, né, a gente faz o pré-natal, na veterinária também é importante para ver se tem alguma alteração do feto, alguma coisa que pode gerar algum problema, um parto distóxico, né, algum problema no parto. E mesmo alguma alteração com esses bebês, né, se eles são viáveis, se eles não são, e até por uma questão, muitas vezes, de ouvir, né, o coraçãozinho batendo, que tem muitos proprietários que gostam, né, e assim, como um check-up também, né, é muito importante fazer, porque os animaizinhos não falam, então muitas vezes eles podem não estar bem e realmente ter alguma alteração, né, quando chega ali numa fase um pouco mais ali com 6 anos de idade, também é importante fazer anualmente o check-up e vai incluir também o exame de ultrassom, o exame de urina, que muitas vezes ele é guiado com ultrassom, né, a cistocentese, então através do ultrassom a gente guia a coleta da urina, né, com uma agulhinha a gente vai direto na bexiguinha. Se o paciente tem um tumor, então a gente pode fazer uma citologia também guiada pelo ultrassom. Legal. Quais, que você já falou algumas, mas eu acho importante a gente até frisar novamente, quais as doenças que são diagnosticadas ou as principais doenças que a gente consegue diagnosticar com a ultrassonografia? Eu acredito que a mais comum mesmo seja a piometra, né, hemometra, enfim, alterações uterinas, né, em fêmeas que não são castradas, aumento de próstata nos machos que não são castrados, localização de testículo que muitas vezes não desce para a bolsa, então os cachorrinhos eles nascem com os testículos intraabdominais e até os 6 meses de idade é para descer para a bolsa, então às vezes não desce nenhuma ou desce uma só, e aí para poder fazer a castração a gente precisa descobrir onde que está, e isso é através do ultrassom. Então tem, na verdade, diversas, né? Sim. Eu pensaria mais como as mais comuns, né? Uhum. O doutor, quando eu estava conversando com ele falou que existem alguns sintomas que dá para identificar quando a pessoa precisa passar quando o pet, né? Quando a pessoa precisa trazer o pet para passar no cardiologista. Com a ultrassonografia, eu acredito que não funciona da mesma forma, né? Normalmente é um profissional que pede a ultrassom ou a pessoa dentro de casa consegue. Para realizar qualquer tipo de exame é necessário ter um encaminhamento do veterinário, né? Então aqui dentro da Cardinalivete a gente trabalha com encaminhamento de veterinário externo, né? Então se o cliente, né, o proprietário tiver um encaminhamento de algum clínico que sugeriu que fizesse o exame de ultrassom ou abdominal, cervical, gestacional, enfim, o que o clínico julgar necessário, ou até mesmo o Dr. Marco, né, quando ele solicita para os pacientes dele que eventualmente tem alguma suspeita que seja necessário. Doutora, quando nós entramos aqui na clínica, a gente percebeu que tem uma climatização, o ambiente, o ar, ele é bem agradável, né? No tempo de calor a gente chegou aqui, estava bem fresquinho. Eu queria saber se no tempo de frio, se tem algum tipo de aquecimento e o que isso influencia no pet. Quando ele entra aqui, se ajuda no atendimento, se muda alguma coisa. Sim, aqui a gente trabalha com a climatização, né? Então tanto quente quanto frio, né? De acordo com a necessidade, assim como o gel que a gente utiliza nos exames, tanto de eco quanto de ultrassom, também são aquecidos, né? Em época de frio. E assim, com certeza vai influenciar no bem-estar, né, do paciente, colaborando para que ele fique mais tranquilo, mais calmo, mais colaborativo no momento do exame, e principalmente pensando no serviço de cardiologia, né, que geralmente são pacientes que acabam interferindo diretamente em pressão arterial, enfim, né, se o animal vai descompensar ou não por conta de estresse. Então, com certeza é uma grande preocupação aqui na Cardinalivete, né, até o fato da gente atender por agendamento, para não ter um grande tempo de espera, ficar na mesma recepção ali, cão com gato, 2 cachorros que se estranham, enfim, toda essa parte de conforto é sempre muito bem pensada aqui. Então esse agendamento dificilmente acontece de ficar muitos animais dentro da clínica.
Não, na verdade não acontece. Na verdade é um atendimento por vez, né? Então a agenda ela é sempre pensada nisso. Então nunca ficam 2 animais no mesmo momento, principalmente quando a gente pensa em gatos, né? Que é muito importante a questão do estresse, né? Então realmente o agendamento ele é muito respeitado por conta disso, pensando no bem-estar dos pacientes. Legal. Quando a gente chegou, a gente observou esse copinho lá na recepção e percebemos que ele é diferente. O que seria que vocês proporcionam aqui para o pessoal também através desse copo? É um copinho biodegradável, na verdade, né? Pensando no respeito aí no meio ambiente, na fauna, na flora e em tudo, né? Tô vendo. E além do copinho, eu reparei que tudo é muito moderno, né? Tem a Alexia, que quando eu vi que vocês foram fazer um exame aqui, conversou com a Alexia, a luz mudou de cor, abaixou a temperatura da cor, ficou mais fria com uma luz azul e subiu uma musiquinha assim de fundo. O que seria isso exatamente? A cromoterapia é a utilização das cores para algum intuito. Então, para acalmar o animal, a cor da cura. Então, cada cor tem um significado. E como vocês alteram a cor aqui dentro? É tudo automatizado, né? Então a gente tem um sistema que a gente mexe pelo celular e aí de acordo com a necessidade a gente pode modificar a cor da cromoterapia. Legal. E o que seria aromaterapia? Aí é em relação ao cheiro, né? Que vai ficar no ambiente, que também influencia bastante pro bem-estar, pro conforto do próprio paciente e até mesmo do veterinário, do proprietário, né, de todos que estão na sala. Para os gatinhos a gente também trabalha com feromônio, né, com o Fairy Whey, que a gente espirra aí uns 10 minutinhos antes do paciente ficar na mesa, então auxilia bastante assim do gatinho se sentir mais à vontade, né, não ficar tão estressado. Tá bom. Doutora, muito obrigado. Você acha que faltou mais alguma coisa para a gente citar para as pessoas que estão nos assistindo? Eu acredito que não. Basicamente todas as informações foram passadas, né? Então a gente pede para vocês que quiserem e tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, o pessoal da clínica vai estar dando uma olhadinha nos comentários. Qualquer dúvida, pergunta, sugestão, manda lá que a gente responde, né, doutora? Com certeza. Obrigado pela atenção. Obrigada. Deus abençoe. Até logo, gente.